Saúde anuncia mudança no calendário de vacina após o DF registrar aumento dos casos de meningite. Morte de peixes no Lago Paranoá ainda é um mistério. Sinal analógico de TV será desligado aqui na capital e em 9 cidades do entorno nesta quinta-feira. Veja também as dicas para mudar o visual com as promoções da Black Friday. Notícias da quinta-feira no DF e entorno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você. A gente começa a edição dessa noite com um alerta. Os casos de meningite no DF aumentaram 57% se comparado com o mesmo período do ano passado. Apesar de grave, a meningite tem cura se for diagnosticada rapidamente. O repórter Rodrigo Nunes tem outras informações ao vivo. Rodrigo, boa noite. O que a Secretaria de Saúde vai fazer para evitar o avanço da doença? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A Secretaria de Saúde vai permanecer aí com as mesmas ações de rotina. Isso porque eles consideram que o número de casos registrados nesse ano está dentro da normalidade. Até novembro foram registrados 14 casos da doença e 6 pessoas acabaram morrendo. Para falar mais sobre o assunto, estou com a gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Priscilene Reis. Boa noite, Priscilene. Houve um aumento significativo de um ano para o outro, mas por que vocês consideram que está dentro da normalidade? Olá, boa noite. Exatamente. Para considerarmos o número total de casos esperados de meningite, nós realizamos uma avaliação da série de casos, em relação a alguns anos anteriores, não apenas em relação ao ano imediatamente anterior. Então, se nós compararmos os casos que ocorreram aqui no DF, agora em 2016, com os casos que vêm ocorrendo desde 2010, que foi o ano da implantação da vacina meningo C, que é a vacina que protege contra o tipo de meningite que nós estamos falando, a doença meningocócica, nós observamos que nós estamos dentro do número médio de casos, Esse número médio é em torno de 16 casos. Em 2014, nós tivemos 20 casos. Em 2013, 20 casos, em 2014, 13 casos, e ano passado foi um ano atípico, onde nós tivemos um número menor de casos. E vai ter antecipação da vacina e mudança no calendário próximo ano. Por que se foi feito isso e isso mostra que está dentro da normalidade? Exatamente. O Ministério da Saúde decidiu incluir a faixa etária dos adolescentes entre 12 e 13 anos para receber essa vacina contra a meningo C. Justamente porque é a faixa etária atualmente que tem ocorrido o maior número de casos da doença. Muito obrigado pelas informações. Priscilene, voltamos ao estúdio com você, Juliana. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. E por falar em saúde, o GDF depositou nesta quinta-feira o pagamento das horas extras dos servidores referentes ao mês de julho. Ao todo, foram repassados mais de 11 milhões de reais relativos à remuneração de quase 5 mil servidores. Em nota, a Subsecretaria de Gestão disse que o pagamento dos meses de agosto e setembro estão sendo providenciados e, no momento, não há data para a quitação do débito. Disse ainda que os dados do mês de outubro ainda estão sendo processados e depois serão encaminhados à administração central para que o pagamento seja efetuado. O sinal analógico de TV vai ser desligado em todo o DF hoje às 11h59 da noite. A repórter Camila Lopes tem os detalhes. Além do Distrito Federal, 9 cidades do entorno, como Águas Lindas e Valparaíso, também terão um sinal analógico desligado às 11h59 da noite de hoje. 1.257.000 casas, tanto nas cidades de Goiás quanto no DF, estão preparadas para receber o sinal digital. De acordo com o ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, a faixa de transmissão analógica desligada será usada para a telefonia. A expectativa é que até 2018 todo o país esteja com um sinal digital. Nós temos um cronograma que chega até o ano de 2018. Nós esperamos efetivamente, até por conta das experiências bem-sucedidas até agora, que esse cronograma vai ser atingido. Nós não podemos correr o risco, ao migrar do analógico para o digital, deixar muitas famílias ainda que não estão no sistema digital. Portanto, existem pesquisas que são feitas para
aferir a posição no momento do desligamento. Caso a pesquisa indique o índice que preconiza as portarias, é evidente que será desligado. Vamos trabalhar para que o cronograma possa ser cumprido. Moradores de um condomínio no Jardim Botânico denunciam que uma linha de ônibus foi suspensa há uma semana. Sem transporte público na região, as pessoas precisam se virar para conseguir chegar ao trabalho. A Aviação Pioneira, empresa que presta o serviço, tentou justificar o problema. Disse que os ônibus não circulam mais no condomínio por falta de segurança. Quem depende de ônibus para trafegar pela Avenida do Sol, também conhecida como Estrada do Sol, que liga o Jardim Botânico a São Sebastião, entre os condomínios, está sem o serviço desde a quinta-feira passada. O jeito para alguns é pedir um Uber, para outros é fazer uma caminhada forçada. Tem alguns outros carros pirata que não é ônibus aqui, né? Que às vezes a gente costuma pegar, mas também às vezes demora e aí a gente... Como eu não me importo muito de andar a pé, eu falei, vou andando. Meia hora de caminhada. Meia hora de caminhada. A Avenida do Sol tem aproximadamente 8 quilômetros. Além da distância, tem várias subidas e descidas, o que torna o trajeto bastante cansativo. E se de dia parte da caminhada é debaixo de sol forte, à noite, o que acompanha os moradores é o medo de assalto. Isso tudo acarreta uma insegurança muito grande. Dona Marilene tem 71 anos e, sem opção, teve que encarar a estrada nesta manhã. Não há ônibus e aqui nós temos 3 linhas que passam por aqui. 3 linhas e agora nenhuma. Hoje de manhã, enquanto fazíamos a reportagem, apenas 2 ônibus passaram pelo trajeto. Seu José é jardineiro e esperou por mais de 3 horas na parada para tentar chegar ao trabalho. Às 6 horas da manhã. Felizmente, não tem nenhum ônibus hoje. Os moradores planejam entrar com uma ação do Ministério Público nessa sexta-feira. Amanhã nós temos uma reunião na Sufisa, às 10 horas da manhã, onde vários síndicos, a comunidade usuária vai até o DFTrans pedir que essa fiscalização seja feita mais efetiva. E a gente está pensando seriamente, já estamos procurando documentação para entrar com ação civil pública contra essa empresa por ter tomado essa decisão sem comunicar à comunidade. A Aviação Pioneira informou que já retomou o serviço no Jardim Botânico. Mais cedo, a Secretaria de Mobilidade notificou a empresa por descumprimento de linha de transporte público na região. Flagrante de imprudência. Um vídeo que circula na internet mostra um motorista fazendo manobras arriscadas em cima de um monumento de 3 metros de altura no parque da cidade. Veja. Eles escolheram o horário de pouco movimento para manobras arriscadas no arco de entrada do parque da cidade. As imagens feitas de um celular mostram que depois de 3 tentativas, o motorista consegue atravessar a estrutura. A cena foi gravada por um rapaz que a todo momento incentiva o motorista a fazer a manobra. Vem! A filmagem foi parar nas redes sociais e chamou a atenção do Departamento de Trânsito, que começou a monitorar o carro. As imagens não mostram, mas a apreensão dele foi feita na madrugada dessa quinta-feira. Não pelas manobras, mas por estacionamento irregular. O Detran disse que vai encaminhar as imagens à Polícia Civil para que seja aberta uma investigação por dano ao patrimônio público. Como não houve flagrante, o motorista não pode ser multado. Em menos de 24 horas, 2 policiais militares foram baleados em assaltos aqui no DF. Ontem à tarde, no Recanto das Emas, 2 bandidos tentaram tomar a arma de um PM que estava de folga. Na troca de tiros, o militar foi atingido no ombro. O policial foi levado para o hospital de Taguatinga e não corre risco de morrer. E hoje à tarde, em um shopping do Gama, um sargento aposentado da PM percebeu um assalto a uma joalheria e reagiu. Ele trocou tiros com os criminosos e foi atingido no braço e na perna. Nessas imagens, feitas por telespectadores, dá para ver o PM no chão recebendo os primeiros socorros. A área foi isolada pela segurança do shopping. O policial foi levado para um hospital particular da cidade e também não corre risco de morrer. Os ladrões continuam foragidos.
Mistério. A CAESB e a ADASA e o IBRAM também ainda não descobriram o que causou a morte de centenas de peixes no Lago Paranoá. Pescadores reclamam que o problema acontece há pelo menos uma semana. Tragédia ambiental no Lago Paranoá. Centenas de peixes apareceram mortos. A denúncia foi feita por frequentadores da região. Seu Leonardo diz que pesca no lago desde os anos 60 e nunca havia visto uma situação dessas. Nunca vi algo parecido igual esse. E o sentido do assunto eu não sei qual que é o que está acontecendo com o que está morrendo. Os pescadores da região informaram que os peixes mortos começaram a aparecer aqui na orla do Lago Paranoá, na altura da QL8 do Lago Sul, há aproximadamente uma semana. Agora, além do mau cheiro, a água do lago está verde. Os pescadores disseram ainda que técnicos da CAESB e do IBRAM foram até o local nesta quinta-feira, mas os órgãos não disseram o que poderia ter causado a morte dos animais. A ADASA informou que colheu uma amostra da água para analisar as possíveis causas. Agora, e o significado? Quem é que vai me explicar? Eu não sou biólogo, né? Para saber do assunto da coisa, eu não sei. Não sei o que é que está acontecendo. Já morreram, foi muitos. E dá de assustar. Segunda-feira foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. A doença, muitas vezes silenciosa, mata mais de 130 mil pessoas por ano no Brasil. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o endocrinologista Delmir Rodrigues. Doutor, boa noite. Obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Para começar, eu queria perguntar para o senhor. Os médicos alertam que o diabetes é silencioso. Quais são os primeiros sintomas, então, da doença? Justamente essa questão, né, do Dia Mundial de Diabetes, o tema deste ano foi essa questão do ser uma doença silenciosa, caracterizada aí pelo aumento de açúcar no sangue, gerando os sintomas que muitas vezes são inespecíficos, né, como fraqueza, uma certa dificuldade de concentração, comprometimento no ganho de peso, né? Ou seja, às vezes ganha em excesso ou pode perder, dependendo do tipo de diabetes. A sede excessiva pode caracterizar também aí uma manifestação inicial, a vontade de urinar em excesso e às vezes uma fome, né, demasiada que não consegue resolver com uma alimentação, né, controlada. Essa fome geralmente é de doce ou é aleatório? Pode ser de todos os alimentos, né? Tende a questão do doce ser um pouco mais arriscado, mas eu posso ter os carboidratos em geral causando aí o excesso de açúcar no sangue. Agora, doutor, o que causa o diabetes? É hereditário, uma predisposição do corpo? Nós temos os tipos de diabetes, né? Então, assim, 90% dos casos seria o tipo 2, né? Que daí a causa seria um pouco diferente. Nós temos um hormônio chamado insulina, e este hormônio ele não consegue agir de forma adequada. Então ele não consegue metabolizar aquele açúcar e ele aumenta no sangue. O tipo 1, que seria, né, um pouco menos aí de 10% dos casos, que acomete mais crianças, mas pode sim acometer adultos, né? A gente teria a questão de não ter uma insulina para poder controlar o açúcar no sangue. É nesses casos que no tratamento utiliza-se, né, a aplicação de insulina. A gente tem até umas imagens de pessoas medindo, tomando insulina. Tem gente que tem que tomar diariamente, né, dependendo do tipo, né? Dependendo do tipo de diabetes, tem que utilizar a insulina, repor aquela falta de insulina. Mas no tipo 2 também, alguns casos de tipo 2, que seria pela dificuldade da ação da insulina, eu posso ter necessidade sim de utilizar ela injetável. E teria questão, durante a gravidez, a mulher tem que ficar atenta também para o ganho de peso excessivo, né? Para uma criança que está sendo gerada muito grande, que ela pode estar manifestando ali um diabetes gestacional que vai ser triado depois para saber se aquela mãe vai manter as manifestações da doença. Agora, doutor, de uma forma geral, qual que é o nível recomendado de glicose no sangue?
Esse nível de glicose vai depender do horário que ele vai ser, né, verificado. Então a gente teria a questão, né, do jejum pela manhã, eu teria ali acima de 126 como alterado já o diagnóstico de diabetes. Entre 100 e 126 eu teria ali uma glicemia de jejum alterada, né? Então tem que ficar atento e fazer uma investigação posterior. Então o nível de normalidade seria abaixo de 100. Ao acaso, às vezes acontece de alguns pacientes terem, né, parentes, né, na residência que tenham a doença e resolvem verificar a pontinha de dedo lá para verificar a glicemia. Ao acaso, aí nesses a gente teria acima de 200 considerado como diabetes. Aí teria que fazer o jejum e a investigação posterior. Doutor, o que é aquela situação de pré-diabetes? A pessoa fala, eu sou pré-diabético, ainda não tem que fazer aquele tratamento tão rigoroso da insulina, mas está com o pezinho ali, é isso? Como é que é? Isso, esse é um termo, né, recente que a gente está utilizando na medicina, justamente para evitar que se instale a doença propriamente dita. Então a gente teria o pré-diabetes, justamente a insulina, né, começa a manifestar ali uma ação não tão satisfatória, então ela aumenta para poder manter a glicose normal, só que chega uma hora que ela não consegue controlar. Então, justamente nesse momento em que esse hormônio está começando a aumentar, que a gente atua, né, com orientações dietéticas, com orientações quanto à atividade física e, em alguns casos, há necessidade de medicamento para evitar que se instale a doença propriamente dita. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui no Band Cidade. As novas regras para taxistas do Distrito Federal entram em vigor no ano que vem. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, João. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. A Secretaria de Mobilidade do DF fez uma consulta pública para a elaboração da nova legislação para taxistas aqui em Brasília. Segundo a Secretaria, serão implantadas regras sobre formas de pagamento, acessibilidade, transferência e emissão de licenças para operação, além da privatização dos pontos de táxi, e o fim também da Bandeira 2. A lei vigente foi feita em 2014 e ainda não contemplava as novas tecnologias, como, por exemplo, o pagamento digital. A consulta pública funciona assim. A Secretaria apresenta a nova proposta de lei, depois abre uma discussão para ouvir a população e os taxistas, logo após faz alterações finais e, a partir das sugestões, o projeto é finalizado e encaminhado para votação na Câmara Legislativa. A nova legislação é exclusiva para os táxis, que operam com permissões do governo e não tem nada a ver com o aplicativo Uber. Segundo a Secretaria, 5.700 táxis trabalham no DF entre permissionários e motoristas auxiliares. A lei deve ser votada e entrar em vigor no início do ano que vem. De volta com você, Juliana. Até amanhã. Até amanhã, João. Obrigada pelas informações. Veja a seguir, DF registra quase 24 mil casos suspeitos de dengue somente este ano. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.